Hoje no Encontro com o Autor eu vou conversar com a mestre em Direito Fátima Zanetti. Ele está aqui para falar sobre seu livro, A Problemática da Fixação do Valor da Reparação por Dano Moral. Olá, Fátima, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carol, a oportunidade de estar com você e com seus telespectadores. Obrigada. Fátima, por que você resolveu escrever sobre esse tema? Na verdade, o livro consiste na minha dissertação de mestrado e o tema foi escolhido pela minha dificuldade de compreender por que tanto a doutrina como uma boa parte da jurisprudência mencionava alguns requisitos como necessários para a valoração da reparação do dano moral. Eu não compreendia e achava que esses requisitos deveriam ser afastados, dada a natureza do dano moral, que é diferente do dano material, onde eram aplicados esses requisitos. Então achei que eu devia me aprofundar um pouco no estudo para ver se aquela minha convicção estava correta ou se eu devia efetivamente ceder e acolher aquilo que vinha sendo dito tanto na jurisprudência como na doutrina. Fátima, é verdade que antes da promulgação da Constituição de 88, o dano moral não existia no Brasil? Havia uma convicção, havia um entendimento de que as questões relativas à moral, no sentido que nós temos agora, que dizem respeito à dignidade humana, eram tão relevantes que não tinham preço. E por isso não precisávamos pagar quando praticávamos algum dano moral. Se o cometimento do dano moral fere o princípio da dignidade da pessoa humana, por que ainda há uma grande resistência com relação a isso? Talvez seja porque a inserção do dano moral no nosso ordenamento jurídico represente uma mudança de paradigma, não é? Na verdade, desde 1948, nós somos signatários da Declaração dos Direitos Universais do Homem, e lá está previsto que nós, todos os homens, nascem iguais em direitos e dignidade. Mas mesmo assim, só em 1988 é que nós positivamos isso no nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos uma informação, somos formados com um determinado paradigma, ou seja, que essa violação à dignidade humana não tinha nenhum preço. E aí, de um minuto para o outro, sem uma grande discussão a propósito do tema, ele foi inserido na Constituição e nós, então, de repente acordamos com a possibilidade de pagar por uma conduta que era socialmente aceita. Então, ainda é difícil para a gente fazer essa passagem de um paradigma para o outro, não é? As convicções jurídicas estavam muito bem estruturadas. Quando a gente tem que mudar de paradigma, a gente tem sempre uma sensação de fracasso, porque aquela verdade, a gente tem que reconhecer que aquela verdade não serve mais, que há uma nova verdade. Então, é por isso que a gente ainda resiste um pouco, especialmente porque a comunidade jurídica é muito conservadora. Agora, quais são os requisitos que são levados em conta na hora da fixação de um valor de uma reparação de dano moral? Então, esse é exatamente o foco do livro. Na verdade, a gente encontra, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, um elenco de requisitos coincidentes, não é? Há, na verdade, na nossa cultura jurídica, a ideia de que se aplica no dano moral os mesmos requisitos do dano material e incluímos ainda, em boa parte da jurisprudência e até da doutrina, um deles que é a condição socioeconômica da vítima, este importado da lei de imprensa de uma época da ditadura militar. Então, normalmente, se vê como requisitos da fixação do dano moral o caráter compensatório da vítima, a vedação ao princípio do enriquecimento sem causa, a condição socioeconômica da vítima e o caráter punitivo pedagógico, sendo que o livro propõe que o caráter punitivo pedagógico é incompatível com a condição socioeconômica da vítima e com o princípio do enriquecimento sem causa. Voltamos com Iluminuras. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com a mestre em Direito Fátima Zanetti. Ele está aqui para falar sobre seu livro, A Problemática da Fixação do Valor da Reparação por Dano Moral.
Fátima, essa reparação por dano moral, ela se faz somente pela forma pecuniária ou existem outras formas de reparação? Existem outras formas de reparação. Depende, evidentemente, do que for postulado ao juiz, porque o juiz não pode se antecipar, ele não pode deferir aquilo que não foi postulado. Então, embora na nossa cultura, o jurisdicionado ainda não tem o hábito de fazer outros tipos de pedido a propósito da reparação. Sim. Mas é perfeitamente possível pedir que a pessoa não faça mais, não cometa mais aquele tipo de dano. É possível pedir que ele tenha uma conduta social não direcionada para aquele ofendido, mas exatamente para a sociedade, né? Não é? Mas o juiz está vinculado àquilo que foi postulado. Nós temos casos na jurisprudência em que foi postulado um valor absolutamente simbólico, porque de verdade o que se pretendia era o reconhecimento de que a atitude era configuradora de violação à dignidade humana. A pessoa pediu que fosse fixado um dano moral em R$1. E Fátima, o que você propõe para que haja realmente uma fixação de um valor que seja justo e que realmente faça a devida reparação do dano? A minha proposta no livro é que o primeiro requisito a ser considerado é a compreensão de que ele tem caráter pedagógico punitivo. E a comprovação de que ele tem caráter pedagógico punitivo é o fato de que, por exemplo, no dano moral coletivo, não há nenhum beneficiário. Sim. A contribuição no campo do direito do trabalho, o valor da fixação no campo do direito do trabalho vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Portanto, está aí que é punitivo. A pena, o agressor, e ele vai para um fundo que é coletivo. Então não há uma compensação de nenhuma vítima em especial. E isso mostra que o caráter é pedagógico punitivo. O que nós desejamos é que o agressor seja apenado e que não cometa mais isso. Então a proposta do livro é que, em primeiro lugar, seja considerado o caráter pedagógico punitivo. Em segundo lugar, que não se considere nunca a condição socioeconômica da vítima, porque isto significa dizer que a dignidade daquele que é mais pobre vale menos do que a dignidade daquele que é mais abastado. O que contraria frontalmente o princípio da igualdade, não é? Que é o substrato da dignidade humana. E depois que seja também afastada ou pelo menos mitigada a aplicação do princípio do enriquecimento sem causa, porque este princípio ele está vinculado ao direito restituitório, que é o direito material. Quando eu tenho coisas para restituir, eu devo restituir na exata medida do meu dano, mas eu posso aferir, né? Qual foi o prejuízo? Então isso tem a ver com o direito restituitório. Numa interpretação sistemática do Código Civil, a gente vai verificar que este dispositivo está inserido num capítulo em que trata de restituição de coisas. E o dano moral, quando eu cometo um dano moral, eu não tenho nada para restituir. Eu não tenho como restabelecer o estado anterior, porque não há possibilidade de apagar a dor, o constrangimento, a humilhação, a vergonha. Sim. Essas coisas acontecem e não há mais como reparar. Então, a natureza do dano moral, a essência do dano moral não é restituitória, é punitivo-pedagógica, é para que não aconteça mais. É muito mais punitivo-pedagógico do que compensatório da vítima, não é? Então, a ideia é, se for aplicar o princípio do enriquecimento sem causa, que ele seja o último dos requisitos, apenas para coibir abusos e despautérios. Fátima, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Eu é que agradeço essa oportunidade.